Boa noite a todos. Espero que me consigam todos ver e ouvir, todos vocês que estão aqui presentes neste momento. Gostaria só que me confirmassem se já me conseguem ver devidamente, ou não, mas assim que tiver a confirmação, avançaria com certeza para a conversa com todos vocês. Portanto, se me puderem confirmar. Eu agradeço. Conseguem? Parece que sim. Ora bem, então uma boa noite a todos e saúdo-vos a todos vocês, aqueles que estão aqui presentes neste momento, no meu direto, no meu canal. Agradeço a todos aqueles que me enviaram mensagens durante ao longo deste tempo. A saúde também de todos aqueles que estão em todo o lado de Portugal, inclusive eu sei aqui o Senhor André Rodrigues da Cova da Piedade, um abraço para a Cova da Piedade, Senhora Zita Pinto, Senhor João Caetano, Senhor Luís Filipe, parece que faz anos hoje, já pude ver aqui, portanto, os meus sinceros parabéns e com votos de que conte muitos mais e que, acima de tudo, continue também a acompanhar todos os conteúdos que aqui vou partilhando convosco. Saúdo todos aqueles que estão no Brasil, em todos os lados do Brasil, Espanha, França, Rússia, Alemanha, de Braga também, um abraço para Braga, Luanda, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, portanto, todos aqueles que me acompanham, a senhora Svetlana Dubček, portanto, Dobre Večer Toje, e também um abraço a Évora, onde ainda ontem estive aí presente, um abraço para Aveiro, enfim, sintam-se todos cumprimentados e, acima de tudo, agradeço a todos pelo apoio e pelo carinho que têm mostrado ao longo de todo este tempo. Ora bem, o que é que se deveu à minha ausência? Já vi que houve pessoas que julgavam que eu estive, que eu fui cancelado. Não, não fui cancelado e muito menos desisti do que quer que fosse. Mas um abraço também, Senhora Laura Elias, para Almada, naturalmente uma terra também que me diz muito, e para Madrid, um abraço também, portanto mando um abraço para todos. O que me levou a estar aqui ausente durante quase 3 semanas foram, acima de tudo, motivos profissionais. Ou seja, entre o curso que eu iniciei agora com uma turma na Malásia, na University Malaya de Kuala Lumpur, sobre direito, em que leciono Direito Internacional Penal. Uh, Também vou começar a lecionar Direito Europeu, Direito da União Europeia, nesta mesma cátedra, os horários, a mudança de horários, a preparação das aulas, tudo isso. E depois não só. Eu regressei no final do passado mês de agosto à advocacia, como também sabem, e felizmente tenho tido a sorte de ter solicitações que nunca mais acabam de todo o tipo de matérias nas quais eu naturalmente me sinto competente. Ou seja, tudo isto junto leva a que tenha sido praticamente impossível, não digo acompanhar os temas, porque sempre continuei a acompanhar todas as temáticas, naturalmente, mas tornou-se impossível e até mesmo humanamente, simplesmente impossível, por ser tremendamente desgastante, realizado, conseguir realizar aqui algum tipo de direto, algum tipo de conteúdo com a qualidade que vocês merecem. Aliás, estou em dívida, naturalmente, ainda com a tradução da entrevista ao ex-ministro adjunto da Transnistria, que está tudo aqui praticamente pronto, mas nem sequer tenho tido tempo, isto tem sido todos os dias, incluindo sábado e domingo, trabalhar, 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 trabalhar e deitar-me várias vezes a 1, 2 da manhã, porque o trabalho assim o exige. E lá está, e como não há nada que depois acabe por superar, ter os clientes satisfeitíssimos, e nós sentimos que fazemos a diferença na vida dos clientes, então naturalmente que é algo que não se pode deixar. Mas agora finalmente espero conseguir, agora que já comecei a encaixar mais ou menos todas as rotinas e dinâmicas, espero que consiga a partir de agora encaixar com outra disponibilidade também os diretos, nos quais naturalmente vou estando presente. Agradeço ao Senhor Mike pelo donativo que começa por fazer, agradeço bastante, é extremamente importante e uma prova de reconhecimento no trabalho que aqui também vou apresentando e continuo a apresentar, de certa forma
fui-me mantendo ativo no Twitter, dentro daquilo que me foi permitido, mas o que eu gostaria de vos dizer, sobretudo, era agradecer a todos pelas mensagens e para dizer que agora vamos outra vez retomar um ritmo completamente diferente. Já estou em conversações com a senhora embaixadora Carolina Bernardes, que andamos a tentar marcar aqui há algum tempo para ela estar aqui presente e para nos falar da Rússia. Mas hoje o tema que eu vos trago aqui, aliás, gostava ainda também de vos acrescentar que ainda ontem estive também presente como participante e como orador num evento onde, entre outras coisas, se falou desta questão de Israel e da Palestina. Sim, porque isto não é um conflito ou uma operação, uma intervenção militar ahm, de Israel contra os terroristas do Hamas, os animais humanos do Hamas, como muita gente vem por aí dizer e a defender. E além de ter estado nesse evento, portanto, estive também depois presente em mais um evento da MGIMO, a Universidade de Relações Internacionais e ligada também a Direito Internacional Público do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa em Moscou, portanto, tive a oportunidade de participar em mais um evento. Semana passada, para quem não pôde ver, estive presente no Russia Today, também no Crosstalk. Temos sempre de conseguir arranjar tempo para pessoas que nos tratam com respeito, com valor e pessoas que continuam naturalmente a merecer toda a nossa dignidade. Se alguém me pergunta se eu prefiro estar a falar e a pregar, se calhar para pessoas que só sabem insultar, ou estar a pregar para uma audiência mundial, bom, a resposta já está dada, não é? Mas vamos a isso. Ora bem, como eu vos disse, ontem estive a participar como orador num evento onde se falou também, entre outras coisas, desta questão do Hamas. A senhora Zita Pinto pergunta: muito gostaria de saber a sua opinião sobre o Hamas ser um grupo apoiado por Israel, tendo Israel o melhor serviço de inteligência mundial, o alvo é mesmo exterminar o maior número de palestinos ou de palestinianos. Muito honestamente, há aqui vários fatores. Eu ontem, por exemplo, nesse evento que eu vos digo, havia um conjunto de pessoas que me diziam que não conseguiam compreender a razão pela qual o Hamas, sabendo que se depender de si próprio, que estará condenado a desencadear uma ação suicida, porque só poderia perder. Por outro lado, conseguia antever aquilo que Israel pretendia ou não fazer. E eu acabo por acompanhar a opinião que foi dada ontem nesse mesmo evento, que eu prefiro não referir aqui, não dar mais notícias sobre esse evento, mas posso-vos dizer que aquilo que já se tinha falado ontem, hoje ou no final do dia já se estava a ver alguma evidência daquilo que estava a ser antevisto, e também, simultaneamente, começou a ver-se algo mais palpável, ainda mais palpável ao longo do dia de hoje. Ou seja, que é no sentido de Israel está a ter como ambição a conquista territorial e tentar manter o controle o mais possível daquilo que é considerado Gaza. Esta situação é extremamente preocupante. E poderia naturalmente ser justificada com o direito de Israel à autodefesa, o que é sempre curioso, porque nós estamos a falar por um lado fala-se que a Palestina não é um Estado, e depois nós vemos, muito obrigado também, senhora Deveiro Martins, pelo seu contributo e por confiar no trabalho que aqui vou prestando. Privet, recuperação. E perguntou a senhora Deveiro Martins: a Europa continua a apoiar os terroristas de Israel? Sim, a verdade é que a Europa continua, embora há forças diferentes. Por exemplo, Portugal não é um entusiasta de Israel, mas Portugal vive no medo de que qualquer coisa que possa dizer possa ser um pouco remar contra a maré, correr o risco de isolamento e não só, correr o risco também de serem associados a políticas antissemitas,
que é logo a acusação que surge, e também acusações de desencadear e de apoiar políticas antisionistas. São duas coisas muito diferentes. Falarmos em sionismo ou falarmos em semitismo são coisas diferentes. Quando nós falamos em sionismo, nós falamos da existência de um projeto político chamado Israel. Quando nós falamos em antissemitismo ou em semitismo, nós falamos de judaísmo, de uma religião. Portanto, já não estamos a falar de uma entidade administrativa, estamos a falar de religião propriamente dita. Ou seja, eu afirmo-vos com toda a certeza que as correntes mais ortodoxas do judaísmo não se revêem e não apoiam a existência de um Estado de Israel. Porquê? Por motivos religiosos. Porque se entende que Israel foi um projeto que existiu no passado, de facto, está reconhecido na Bíblia enquanto tal, mas que posteriormente não seria aí que deveria estar a famosa Terra Prometida. E isto por si só é o suficiente para nós termos grupos e várias alas de judeus ortodoxos contra a existência de um Estado de Israel. Portanto, quando as pessoas associam, e muitas vezes até o poder político israelita, mal intencionado, e até mesmo o corpo diplomático israelita, igualmente mal intencionado, quando falam de qualquer acusação que se faz, bom, vocês são nazis porque são contra os judeus, e vocês são contra os judeus porque são contra Israel, uma coisa é a pretensão de querer tornar Israel num Estado hebraico, um Estado dos judeus. Outra coisa diferente é Israel ser verdadeiramente reconhecido até internamente como sendo um Estado de judeus. Porque não é. E, sobretudo, estas questões dividem e são extremamente fraturantes. Portanto, quando nós falamos em sionismo, nós não estamos a ser contra os judeus. Nós não estamos a falar dos judeus. Nós estamos a falar dos habitantes e dos residentes, dos nacionais, de um Estado ao qual se chama Israel. Mas se nós falarmos em semitismo ou semitas, nós estamos a falar aí sim de judaísmo. Estamos a falar de judeus, estamos a falar de uma vertente religiosa. Isto é para vocês perceberem, porque muitas vezes os argumentos fundem-se. Ainda no outro dia estava a ver o Elon Musk a pôr um tweet em que falava, em que confundia exatamente as duas coisas. Judaísmo ou semitismo e sionismo. Claro que toda a gente me vai dizer, mas é o Elon Musk, a cultura geral dele, etc. Isto é só um multimilionário que está aqui a brincar com dinheiro, certo. Mas é a capacidade que estas pessoas têm de poder influenciar terceiros, tal como eles também não percebam minimamente aquilo com que estão a lidar. Portanto, vamos separar a questão de Israel com a questão dos judeus, até porque depois, embora encontremos vários elementos que convergem, naturalmente que a população predominante em Israel é judaica, de matriz judaica, mas depois nós temos várias alas que se opõem à existência de um Estado de Israel. Portanto, isto parece um paradoxo, em parte sim, mas em parte não. Portanto, isto é apenas para vos dar conta de que a primeira coisa que fazem quando alguém questiona Israel, as políticas de Israel e até mesmo se Israel deve existir enquanto Estado, a primeira coisa de que todos somos acusados é isto são contra os judeus, estão a perseguir os judeus, não aprenderam nada com o passado. Bom, eu aprendi uma coisa com o passado e que é importante também para ajudar a compreender o conflito. É que nós tivemos uma célebre declaração de Balfour, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, em que o Império Britânico fez juras a uns e a outros. Ou seja, para na altura poder combater os alemães e para poder derrotar os alemães, os britânicos fizeram a promessa aos palestinianos que integravam o Império Otomano na altura de que se os ajudassem a vencer a guerra, que com certeza que ajudariam os interesses do povo palestiniano. Que já existia na altura. A Palestina existe há pelo menos 1500 anos, quando esta terra foi conquistada aos israelitas. Ao mesmo tempo, tivemos a Declaração de Balfour, em que foi feita a promessa aos judeus de que, se vencessem a Primeira Guerra Mundial, de que seria constituído finalmente implementado o projeto do Estado de Israel.
Ou seja, isto é a mesma coisa que eu ter a minha casa e eu prometo vender a minha casa ao meu vizinho do segundo direito e prometo, sem que eles saibam, também é segredo, vender a minha casa ao vizinho do quinto esquerdo. Claro que vai haver, no mínimo, um dos dois com o qual eu vou ter de incumprir. E foi isto que os britânicos fizeram. Portanto, os britânicos, há séculos, a interferir em política mundial sempre de forma desastrosa, e este foi mais um desses exemplos. E então, a partir daqui, aquilo que aconteceu foi a fundação do Estado de Israel no pós-Segunda Guerra Mundial, em que se pretendeu literalmente despachar os judeus para um local onde eles pudessem ficar seguros e onde pudessem ficar até longe da Europa. A influência dos judeus era tremenda. Eu um dia destes, hei de falar e hei de contar mais em pormenor a história da Palestina com Israel. Não será hoje, mas é apenas para vocês perceberem que é muito importante nós conhecermos o passado para conseguirmos compreender o presente. É muito importante nós percebermos que hoje o Egito, se por algum motivo não reagiu ainda relativamente a toda esta situação, é porque sabe muito bem que perdeu a Guerra dos 6 Dias. E a forma como perdeu a Guerra dos 6 Dias, quando toda a gente achava que todos os países à volta de Israel que iriam conseguir derrotar Israel. Só que os israelitas, na altura, conseguiram ganhar vantagem com coisas absolutamente impressionantes. Um pormenor absolutamente impressionante e delicioso é que os Montes Golã tornaram-se extremamente importantes para Israel, porque na altura a forma como os tanques e os carros de combate eram produzidos e aqueles que estavam em posse dos países do Maghreb e do Médio Oriente não permitiam, não davam a capacidade de poderem levantar o suficiente e disparar, atingindo os alvos israelitas que estavam no topo dos Montes Golã. Ou seja, quem estava em cima tinha uma vantagem bastante segura e coesa e conseguiu arrasar. Este foi um dos pormenores importantes que levou que Israel conseguisse arrasar todos aqueles países que os combatiam, incluindo o Egito. O Egito não esquece esta lição e também não esquece que no início da década de 90 normalizou as relações com Israel exatamente por causa da situação de fronteira que existia entre o Egito e a Gaza e por um conjunto de outros aspectos. Portanto, tornou-se muito importante normalizar as relações com Israel. O que nós podemos ter neste momento em atenção é, acima de tudo, a forma como o Hamas, subitamente, para quem não sabe, o Hamas foi criado por Israel. E é isso que é. Uma boa noite também para Guimarães, Sra. Isabel Teixeira, Sra. Fightback, boa noite, Sr. Júlio Trindade, boa noite a todos, Sra. Teresa Castro, boa noite a todos aqueles que foram entrando, entretanto, e que depois forem ver este direto já em diferido. O que nós temos depois, relativamente ao Hamas, é que Israel criou o Hamas e ajudou a fundar o Hamas. Há vários telegramas do Wikileaks que ajudam a reforçar ainda mais. Estava a ver aqui o comentário do Sr. César Campos, que eu já vou comentar com toda a certeza. Ainda mais para tentar dividir para reinar. Isto tudo fazia parte, e foi assim que o Hamas foi constituído, para conseguir dividir, criar tensão entre o movimento palestiniano e entre a resistência palestiniana. Mas o problema é, depois como sucede com a Al-Qaeda, também o que sucede com o Estado Islâmico, é quando este tipo de movimentos rebeldes ganham vida própria. Porque quando ganham vida própria, não querem saber do Criador nem de quem os financia. Simplesmente querem levar as suas opiniões de uma forma e as suas posições de uma forma que não tenham de prestar vassalagem a rigorosamente ninguém. Isto para vos dizer que hoje Israel está um pouco a sentir na pele aquilo que foi criado por si, que foi a criação do Hamas. Mas, igualmente importante, é nós termos em atenção o seguinte: para já, é uma evidência inegável que a Palestina tem sido alvo de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, conduzidos e da autoria de Israel. Política de apartheid, a política de ocupação territorial, a política de colonatos, tudo com a conivência da União Europeia e do Ocidente. E depois os argumentos utilizados
para justificar todo este tipo de atrocidades e a legalidade dessas atrocidades que são cometidas diariamente. Não se esqueçam da jornalista da Al Jazeera, que ainda há pouco tempo foi assassinada pelos israelitas, sem haver qualquer tipo de responsabilização, porque toda a gente acha que tudo isto é justificado porque é Israel. E depois eu ouço dois tipos de argumentos que a mim, sinceramente, são argumentos que me deixam siderado. O primeiro deles é quando as pessoas dizem não, Israel tem todo o direito de reconquistar aquele território porque esta é a terra prometida que está na Bíblia. Portanto, isto é um direito histórico que já tem pelo menos 2000 anos. Bom, é assim, por essa ordem de razões, eu julgo que nós temos de dar a razão, acima de tudo, ao Estado Islâmico. O Estado Islâmico quer recuperar a ideia de califado. Com base em quê? Com base no facto de há 1500, 1600 anos, 1400, 1500, 1600 anos, terem tido esse controle e, portanto, também têm um direito histórico. Se nós quisermos dar razão a Israel, bom, então, neste argumento histórico, bom, então vamos ter de dar também razão ao Estado Islâmico pelo facto de querer reivindicar a reinstauração de um califado. Ou seja, a questão dos direitos históricos levam a que Portugal, no limite, nem sequer tenha de renunciar à sua independência e tenha de voltar a passar o controle e a soberania sobre este país para os celtas, para todos os outros povos que habitaram e que povoaram aqui a Península Ibérica ainda antes de existir uma ideia de Portugal. Portanto, quando nós falamos em todas estas coisas, convém terem atenção que os direitos históricos não existem. Isso não existe, isso não tem cobertura ao nível de uma doutrina secularista. Isso é um argumento até extremista, que eu volto a dizer que só pode ser defendido, desde logo, por israelitas e, ao mesmo tempo, também por wahhabitas. É coerente com isso tudo. Depois, um outro segundo argumento é que, bom, olhem para Israel e olhem para a Palestina. Vejam o que é o desenvolvimento. Vejam como nós conseguimos gerar riqueza. A Palestina não conseguiu gerar rigorosamente nada e é só corrupção. Ou seja, o argumento para se assassinar e chacinar seres humanos, o argumento para justificar a ocupação territorial absolutamente criminosa é através da defesa de um conjunto de ideais que dizem basicamente que só os ricos e aqueles que são os povos desenvolvidos é que têm direito a poder ser um Estado soberano. Ou seja, é um pouco a ideia que prevalecia até há 150 anos para conseguir definir aquilo que era a direito internacional. Ou que era a comunidade internacional. E o que era a comunidade internacional? Era entendida como sendo o conjunto de países que eram governados a partir de um ideal de povos civilizados. Todos os outros eram povos bárbaros, não tinham direito a ser soberanos. Portanto, e 150 anos depois de isto ter deixado de ser um argumento para se reconhecer a soberania a um Estado, nós temos os israelitas, esse tal povo tão evoluído e tão avançado e que está na linha da frente em termos de inovação e tudo mais, a defender argumentos que visam os direitos históricos, como 2000 anos, e depois um argumento que já não se usa há 150 anos para reconhecer a soberania de um Estado, que é dizer simplesmente que os palestinianos não conseguem governar o seu território e é só corrupção. Bom, vamos falar de corrupção? Então, olhem, querem falar de Benjamin Netanyahu? Poderemos começar por aí, se quisermos falar de povos dominados pela corrupção ou por líderes corruptos e que estejam completamente dominados pela corrupção. Vamos falar sobre Benjamin Netanyahu. Portugal também seria um país que perderia o seu direito a ser soberano. Pessoas que não utilizam adequadamente os seus bens, o seu potencial e que desperdiçam enquanto Israel cria riqueza. Bom, então Portugal também, volto a insistir, vai ter de deixar de ser um Estado soberano. Portanto, a verdade é esta, se nós formos pensar nisso, eu não sei qual é que é o Estado soberano que verdadeiramente sobra, é que nem Israel sobra se nós quisermos entrar por esta linha argumentativa. Portanto, e as pessoas dão este tipo de argumentos para justificar décadas e décadas de atrocidades, de opressão, de apartheid, discriminação, execuções completamente à margem da lei,
o apoio a casos verdadeiramente desumanos na forma como são tratados os palestinianos. E, aliás, vejam o quão racista é Israel, por exemplo, vejam o tratamento que Israel dá e que os judeus dão em Israel àqueles que são judeus etíopes, uma comunidade também bastante ancestral e bastante antiga, que tem mantido os laços ao judaísmo, e vejam aquilo que os etíopes passam no Estado de Israel. E eu vejo isto tudo. E as pessoas dizem: não, não, mas os palestinianos não têm direito de se defender. Agora, vamos lá ver uma coisa. Os palestinianos têm todo o direito de resistência, têm todo o direito à autodeterminação. A Palestina, há mais Estados a reconhecerem a Palestina como Estado do que a reconhecerem Israel, o que é outro elemento assinalável. E depois nós temos pessoas que só se focam naquilo que aconteceu a partir de sábado, como se, no fundo, fosse um grupo terrorista que decidiu desencadear um conjunto de atrocidades contra os israelitas. Em primeiro lugar, tenho de dizer o seguinte: sou completamente contra, e tenho de me opor, naturalmente, enquanto cidadão, enquanto ser humano, de um povo civilizado, se assim quiserem dizer, contra tudo aquilo, contra a forma como o Hamas tem, de forma quase indiscriminada, atingido ou atacado pessoas, entre aqueles que são culpados por atrocidades e aqueles que não são, a forma como tem provocado e desencadeado a barbárie junto de pessoas civis israelitas que não têm culpa de rigorosamente nada. As pessoas esquecem-se que Benjamin Netanyahu e o seu partido, o Likud, não têm maioria absoluta. São resultado de um governo de coligação. Pelo contrário, o Likud costuma andar nos 20 e poucos por cento, só que acaba por ser o partido mais votado, ou que ele tem capacidade, pelo menos, para conseguir formar uma maioria no Knesset, que é o Parlamento. O Parlamento israelita. Isto para vos dizer que nós não podemos fazer pagar as pessoas todas, israelitas, ou até mesmo que tenham ligações ao judaísmo, apenas porque uma minoria consegue assumir o poder, e a oposição não se consegue unir o suficiente para poder impedir esta minoria de conseguir governar em Israel. Portanto, vamos ter atenção, porque quando aqui estamos a falar destas coisas, nós estamos a falar de um conjunto de inocentes que não têm culpa rigorosamente nenhuma de todos os acontecimentos ao longo de décadas. E estamos a falar de um conjunto de inocentes que muito menos culpa terão daquilo que tem acontecido nas últimas semanas, nomeadamente com o ataque à mesquita Al-Aqsa, e que os israelitas sabem que qualquer ataque à mesquita Al-Aqsa, que é um local tremendamente sagrado para os muçulmanos e para os árabes, sabe-se que isto é uma declaração de guerra tácita. Ou seja, quando alguém decide atacar a mesquita Al-Aqsa, porque ali perto também existe uma mesquita existe uma mesquita, existe também um templo ligado aos judeus, as pessoas não estão a ter a noção do quão falso é este tipo de argumento e falacioso. Quem ataca a mesquita Al-Aqsa está a fazer uma declaração de guerra aos árabes, aos palestinianos, aos muçulmanos, porque é um local sagrado. Imaginem que alguém atacaria Jerusalém, mas do outro lado oposto ao da mesquita Al-Aqsa. Imaginem como é que seria. Imaginem como é que seria se o Vaticano fosse atacado por um grupo de muçulmanos. Toda a gente ficaria, alguém ficaria confortável com uma situação dessa natureza? Com certeza que não. Muito menos os crentes e aqueles que professam o cristianismo. Portanto, eu tenho que dizer que sou completamente contra todas as atrocidades e a forma que o Hamas está a escolher para poder retaliar o ataque à mesquita Al-Aqsa. Sou totalmente contra, porque estão a visar inocentes, culpados, eu compreendo, mas compreendo o ódio. Eu compreendo o que é que leva mas não aprovo o método escolhido para se dar voz a toda aquela raiva e a toda aquela revolta que se possa ter. Isto é muito importante de assinalar. Porquê? Porque o método não é este. O método não é atacar inocentes. O método não é assassinar homens, mulheres e crianças. Isto tem naturalmente de ser condenado.
Agora, eu consigo compreender o que é que leva a este ponto. E o que leva a este ponto são décadas e décadas de opressão, décadas e décadas de crimes internacionais cometidos pelo lado de Israel. Quando ontem falava a famosa candidata, ex-candidata do Bloco de Esquerda ao Parlamento Europeu, falava no governo de extrema-direita como sendo responsável. Eu não, como sabem, a minha opinião sobre o Bloco é, de facto, que é um partido com o qual eu não colaboraria, não me revejo minimamente no Bloco. Acho que é um partido de tantas causas, que acaba por não ser um partido. É um partido que é uma manta de retalhos, é um partido extremista. E depois, mas a verdade é que a opinião desta ex-candidata do Bloco tem razão. São de facto as políticas de extrema-direita e que ao longo de décadas nós no Ocidente sempre nos reconhecemos, sempre nos recusamos a reconhecer que quem governa Israel tem sido governo de extrema-direita, incluindo Benjamin Netanyahu, que aliás ainda há 2 dias teve uma deputada do Knesset a pedir para que sejam utilizados os mísseis balísticos Jericó, que são os primeiros mísseis israelitas capazes de transportar ogivas nucleares, para serem usados contra os palestinianos. Portanto, nós temos, são de facto elementos extremistas que apoiam o partido Likud de Benjamin Netanyahu e que apoiam Benjamin Netanyahu. E a verdade é esta, de facto, isto sim é extrema-direita, que é termos um partido político extremamente racista, xenófobo, e que recorre à força e à violência para tentar impor e implementar a sua política. Ou seja, esta é a realidade, ela tem razão, apesar de ter sido criticada, quando as pessoas dizem, lá vêm eles com os fantasmas da extrema-direita. É o que dá o Bloco de Esquerda, qualquer coisa que acontece, seja em Portugal, seja no mundo inteiro, qualquer coisa que aconteça, seja onde for, lá vem o Bloco de Esquerda a acusar a extrema-direita de tudo e mais alguma coisa. Quando finalmente é a extrema-direita a responsável por alguma coisa, já ninguém liga. Porquê? Porque já estão habituados a ouvir esta conversa da extrema-direita para aqui e para ali e já não produz qualquer efeito. Mas a verdade é que os partidos que formam a coligação de apoio a Benjamin Netanyahu são, além de partidos de extrema-direita, partidos ultranacionalistas e partidos que são verdadeiramente racistas e xenófobos. A verdade é essa. Contra a população palestiniana, sobretudo, e contra o reconhecimento e existência de um projeto de 2 Estados. E quando nós temos este tipo de políticas, o ódio que se vai amadurecendo, o ódio que se vai desenvolvendo e desencadeando na população palestiniana, leva a que nós tenhamos consequências desta natureza, que é nós termos o ataque que nós vimos desde o passado sábado, e que eu volto a dizer, deve ser condenado em toda a linha. Tem de ser condenado em toda a linha, porque está a avisar todo o tipo de pessoas de forma indiscriminada, incluindo inocentes. E isto não pode ser tolerado, nem pode ser aceito, seja de que forma for. Da mesma forma que nós temos depois de nos posicionar do outro lado e perceber que quando Israel decide montar um cerco total a Gaza, e não só montar um cerco total a Gaza, como deixar com que aquelas pessoas fiquem à fome, à sede, privadas de energia, privadas de tudo, e estão literalmente num campo de concentração a céu aberto, que é isto que é a faixa de Gaza neste momento, nós temos de ter, eu tenho, mas aqui em Portugal, eu sempre vi receio, agora, como eu digo, eu não vejo televisão, portanto não sei como é que têm sido os debates, nem sei se há debates, ou se há só análise de sentido único, não vejo, não vejo. Mas ao longo de várias décadas eu sempre me habituei a ver pessoas com receio de dizer o que é que fosse relativamente a Israel. Bom, eu digo aqui sem receio nenhum, Israel está a cometer crimes internacionais contra a Palestina e contra a comunidade árabe e palestiniana. Eu vou mais longe. Eu, aqui há uns anos, há mais ou menos uns 5, 6 anos, preparei uma missiva que dirigi à Procuradoria-Geral da República, onde continha a descrição de vários factos cometidos por Israel sob a liderança de Benjamin Netanyahu, e em que apelei, na altura ainda, à antiga Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, que procedesse à emissão de um mandado de detenção internacional contra Benjamin Netanyahu.
por crimes de guerra e por crimes contra a humanidade. Eu fiz isso. Eu apresentei isso à Procuradoria-Geral da República. E a resposta que tive, semanas depois, foi assinado pela senhora ex-Procuradora-Geral da República, a dizer que a Procuradoria-Geral da República não tem competências para fazer algo dessa natureza. Ou seja, o juiz Baltasar Garçom tem o direito de fazer, naturalmente, aquilo que fez contra Augusto Pinochet. Ariel Sharon, há uns anos, deixou até e evitou uma ida à Bélgica por causa do mesmo. Portugal, uma vez mais, não, nós não temos competência. Como não temos competência? Nós estamos a falar de crimes de genocídio que são cometidos diariamente pelo lado israelita contra o lado palestiniano, contra a população árabe, contra o direito à autodeterminação. Isto são crimes contra o direito internacional. E, portanto, a partir daqui, nós temos crimes que têm de ser combatidos por todos os atores a nível global, incluindo Portugal. Portugal recusa-se a combater este tipo de crimes. E eu tive essa prova através da resposta que recebi da senhora ex-procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal. Portugal não é competente para desencadear diligências no sentido daquilo que eu lhe tinha proposto. Portanto, mas quem é que está a falar em Yahya Sinwar? Quem é que está a falar em Mahmoud Abbas? Quem é que está a falar? Eu não toquei nesses nomes nunca, nunca, nunca em lado nenhum. Agora o senhor Neon toca aqui num ponto também muito importante, que é, a partir do momento em que nós temos Israel a dizer que não estão a lidar com pessoas, que estão a lidar com animais humanos, a partir do momento em que vêm dizer que têm de ser implacáveis com toda a gente, eu não vejo um esforço mínimo que seja do lado israelita em conseguir fazer algo que em direito internacional humanitário, também conhecido como direito da guerra, é elementar, que é separar civis das partes que conduzem hostilidades. E, a meu ver, Israel tem uma razão. Israel está a ir na conversa daquilo que a Palestina quer, de que o Hamas pretende neste momento, que é dar uma razão para que Israel, de uma vez por todas, tente confirmar e consolidar a sua ocupação de todo aquele território, que agora muitos falam que é a Grande Israel. Portanto, é engraçado, porque quando nos falamos em territórios históricos do Estado Islâmico não tem razão, mas quando falamos em territórios históricos da Grande Israel e coisas e outro tipo de alucinações, então já tudo é possível e já tudo é permitido. Mas nós olhamos para as coisas, a quantidade de atos que estão a ser cometidos neste momento contra aquela população, e nós vemos que Israel, de Benjamin Netanyahu, está a cair naquilo que o Hamas quer. Para quê? O Hamas foi criado para poder dividir para reinar, para ajudar a dividir ainda mais a oposição palestiniana. O Hamas já foi eleito para representar a população palestiniana, mas nós agora temos uma particularidade, que é o aproveitamento por parte do Hamas, e eu acredito, na minha ótica, que o Irão tenha, de certa forma, facilitado e alimentado esta incursão do Hamas. Acredito, é uma convicção, é um achismo, portanto, é uma convicção que eu tenho, que o Irão terá ajudado a que isso acontecesse, aproveitando desde já o momento mais frágil dos Estados Unidos, aproveitando também o momento mais frágil da União Europeia, aproveitando o momento mais frágil que Israel também está a ter neste momento, que é uma liderança de Benjamin Netanyahu bastante conturbada, mais conturbada do que nunca, mais colocada em causa do que nunca, e é uma autoridade por parte de Benjamin Netanyahu, que, como vocês sabem, Netanyahu odeia palestinianos. Netanyahu odeia árabes. Netanyahu é um sionista e um judeu absolutamente extremista e radical. E com base nestas qualidades que Benjamin Netanyahu tem, vai ser muito difícil conseguir ficar de braços cruzados enquanto vê o Hamas atravessar a fronteira e chacinar pessoas e, ao mesmo tempo, também provocar, a fazer aquilo que é considerado uma provocação por parte de Benjamin Netanyahu, depois do próprio ter andado a provocar a Palestina
durante anos e anos a fio. E é muito importante perceber que, neste contexto, nesta conjuntura, Benjamin Netanyahu não resiste e vai acabar por dar argumentos para que o Hamas venha absorver todas as outras estruturas, Fatah, o LP, ahm, absorver todos os órgãos de poder e de legítima representação do povo palestiniano e para que possa vir cá fora dizer se nós somos terroristas, nós estamos a cometer atrocidades, estamos. Mas vejam que aqui Israel nos está a fazer há anos. Ou seja, aquilo que Benjamin Netanyahu, quando fala numa incursão terrestre e quando existe a intenção de proceder à conquista territorial e à apropriação, à anexação de Gaza na parte que for possível, nós temos um exército israelita que está a dar razão ao Hamas para que o Hamas se afirme como autoridade máxima dos palestinianos e para que o Hamas possa assumir-se sim como verdadeiro movimento libertador da Palestina. E Benjamin Netanyahu se julga que esta incursão, terrestre ou não, a Gaza, que vai ser rápida, talvez Benjamin Netanyahu se venha a enganar. Porque não só por causa do Hamas, o Hamas sabe lutar, o Hamas está bem armado, mas não só, o Hamas pode contar com apoio internacional. E se não for do Egito, não se esqueçam do Líbano, não se esqueçam da Síria e não se esqueçam do Irão. Portanto, tudo isto é mais que suficiente para nós podermos perceber que os israelitas vão passar um mau bocado, o exército israelita vai passar um mau bocado em Gaza. Isto não é só um punhado de homens de sandálias com as suas habitações todas completamente desfeitas a resistir, e mesmo se fossem esses homens de sandálias, nós temos exemplos mais que suficientes de um passado até recente que mostram que afinal até esses sabem lutar e até esses sabem vencer guerras. Portanto, Netanyahu vai acabar por fazer aquilo que o Hamas e que o Irão querem, que é, numa situação de vulnerabilidade, expor-se àquilo que vai permitir dar uma crescente legitimidade, ao Hamas para poder representar o povo palestiniano. Mas, eu volto a dizer, o Hamas não tem rigorosamente nada a ganhar. O Hamas não tem legitimidade. É ilícito, é criminoso continuar a cruzarem-se com civis e continuarem a chaciná-los, a sacrificá-los, com base em algo que eles próprios não podem pagar. Os Estados Unidos vão tentar apoiar Israel na medida do possível. Mas, ao mesmo tempo, eu começo a ver aqui uma nova frente de combate que poderá eventualmente vir a assumir-se como a razão pela qual os Estados Unidos vão ser obrigados a sair da Ucrânia e a transferir-se para Israel. Portanto, no fundo, parecem estar aqui preparados os condimentos para que os Estados Unidos digam nós não perdemos a guerra na Ucrânia. Nós fomos obrigados a sair porque em Israel levantou-se um outro fogo e porque se tivermos de pesar as prioridades entre Israel e a Ucrânia, de longe, Israel é prioridade. Não só em termos estratégicos, como porque são os israelitas, é o aparelho político israelita que domina completamente a estrutura política dos Estados Unidos. Da mesma forma como se encontram totalmente reféns os Estados Unidos de todo este apoio que possam ter até ao presente momento por parte do lado israelita. Não é fácil, mas a verdade é que parecem estar reunidas as condições cada vez mais para se poder justificar a saída da Ucrânia um destes dias sem sair pela porta pequena, embora voltem a insistir. Claro que os Estados Unidos sairiam pela porta pequena, porque a guerra estava a ser perdida, mas parece que surgiu aqui um escape útil. E depois, quando eu vejo pessoas a dizerem que Putin está a apoiar o Hamas, vamos lá ver, bem, Putin é tremendamente omnipotente
e omnipresente. E não é só Putin. A Rússia, para um Estado que era falido, que não tinha dinheiro para munições, que não tinha sequer, que tinha de roubar máquinas de lavar roupa, para conseguirem retirar os chips, para depois poderem usar no armamento militar e tudo mais. Bom, parece que ir para a frente de Israel, ir para a frente da Ucrânia, é assim, é um grande empreendimento. Portanto, eu fico realmente siderado com a capacidade que a Rússia afinal tem de poder distribuir para todo lado e conseguir manter uma capacidade invejável de, de resposta que deve dar a um povo e a outro. Portanto, isto, basicamente, é aquilo que está a acontecer. Eu acredito que Israel está a entrar num registro que é o de apoiar a causa do Hamas. Porquê? Porque sempre tem o seu orgulho ferido. Se Israel tem o direito de se defender, tem o direito de se defender. Não tem o direito de exercer a legítima defesa contra um Estado que Israel diz que não é Estado. Não é Estado. E depois, aplicar aqui a interpretação que é feita e a abordagem que é feita para combate a grupos terroristas, parece muito redutor, porque existem duas vertentes, duas vias possíveis em que se pode manifestar o direito internacional humanitário. Conflitos internacionais que ultrapassam uma fronteira ou, hum, ou também conflitos internos ou não internacionais. E depois existe uma terceira via, que é aquela que países como os Estados Unidos e Israel utilizam para poder desencadear ataques indiscriminados e completamente unilaterais contra elementos da Al-Qaeda, do Estado Islâmico e agora do Hamas, que é o considerar que os grupos terroristas são os chamados combatentes ilegais. E como são combatentes ilegais, por um lado, em parte são civis e em parte participam nas hostilidades, ou seja, beneficiam sempre do melhor dos dois mundos, então, quando nós falamos numa situação dessas, eles entendem que grupos como o Hamas estão completamente despidos de direitos e até mesmo de personalidade jurídica. Por isso é que falam neles como sendo animais humanos. E como não há grande esforço em separar a população palestiniana do Hamas, então, pelo sim, pelo não, chacina-se tudo aquilo que mexe. E depois eu acho curioso quando se fala nas manifestações pró-Palestina, porque dizem, não, isto não é contra a Palestina, isto é nem contra os palestinianos, isto é contra o Hamas. Mas aparecem pessoas que dizem, bom, vamos então, queremos fazer uma manifestação de apoio em público, uma marcha de apoio à Palestina. Não, 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 não. Isso não podem fazer porque vocês com isso estão, e sim, a dar apoio ao Hamas e estão a manifestar ódio contra Israel. Portanto, a partir do momento em que a coerência é esta e que se pretende silenciar pessoas, as pessoas não podem manifestar apoio à Palestina, sendo que a Palestina não é necessariamente o Hamas, mas brevemente, se calhar, vai ter de acabar por ser, para conseguir manter a luta. Bom, então nós acabamos por ter aqui um problema que eu vos deixo à reflexão de todos para vocês perceberem e eu espero que nos próximos dias consiga reunir condições para poder fazer aqui um breve resumo sobre o que é Israel e a Palestina e como é que chegamos ao ponto da atualidade. Hamas não são Palestina. Concordo, Sr. André Rodrigues, plenamente. Mas, aqui no Ocidente, aquilo que nós vemos é Hamas não é a Palestina, certo? Mas ninguém pode manifestar apoio à Palestina. Isto é a negação de tudo. Ao mesmo tempo que reconhecem tacitamente a Palestina como sendo um Estado. Bom, eu por hoje ficaria por aqui. Portanto, o Sr. Jamie Tinker pergunta quem é que começou este conflito. Não há a menor dúvida de que quem começou este conflito foi Israel, apoiada pelo Ocidente para conseguir afirmar-se e impor-se como Estado. Se isso justifica a morte dos civis que tem acontecido nos últimos dias e que no passado sábado também foram noticiadas, cometidas pelo Hamas, eu posso já dizer que não.
Senhora Catarina Rolo, eu vou voltar aqui a reativar através de um direto, a análise sobre a Rússia. E não só sobre a Rússia, como também vou fazer um resumo de tudo aquilo, que tem acontecido, incluindo quanto a este aspecto de Israel e Palestina. Portanto, eu uma vez mais agradeço a presença de todos, agradeço a todos aqueles que têm feito donativos e contribuições através da MBWay, PayPal, Revolut e até mesmo do IBAN. Todos aqueles que têm partilhado os meus conteúdos, que estão aqui a participar através de questões e de intervenções, todas elas extremamente importantes. Todos aqueles que partilham, todos aqueles que deixam o gosto, é muito importante, por favor, deixem o vosso gosto, deixem o vosso like. E eu só vos posso agradecer uma vez mais por tudo e por continuarem a fazer com que este canal continue a ser um canal cada vez mais em crescimento e cada vez mais recomendado como canal de geopolítica ao alcance de toda a lusofonia e não só. Faço desde já desejo de que todos tenham uma ótima noite, um forte abraço e até amanhã. Uma boa noite a todos.